não consegui pagar meu aluguel. O que devo fazer? Em decorrência da pandemia pela Covid-19, locadores de imóveis urbanos, residenciais e comerciais estão inseguros por não terem uma orientação clara de quais são os melhores caminhos que devem percorrer. Os principais questionamentos giram em torno de quais são as consequências pela falta de pagamento do aluguel, se poderá ocorrer o despejo e ainda, se é necessário propor uma ação judicial para suspender o pagamento dos aluguéis. Além disso, muitos desconhecem se existe ou não uma lei que trata do assunto. Neste vídeo vamos tratar destes questionamentos e quais são as melhores medidas para se adotar neste momento desafiador que estamos vivendo. Pois bem, no caso da impossibilidade de realizar o pagamento, a primeira medida recomendada é a negociação diretamente com o locador, sendo ideal é que isto ocorra antes da mora, o atraso do pagamento do aluguel, melhorando as chances de fazer um bom acordo. Na negociação, o locatário deve expor todas as dificuldades que está enfrentando para efetuar o pagamento do aluguel e, se possível, apresentar documentos que demonstrem as dificuldades, gerando ainda mais credibilidade junto ao locador. Além disso, deve fazer uma proposta que melhor se ajuste à sua situação econômica. Por exemplo, fixar o pagamento de um percentual do valor do aluguel dos próximos meses, ou então obter a suspensão do pagamento por determinado tempo e depois efetuar o pagamento deste período com um acréscimo nos aluguéis dos meses futuros. Na prática, o locatário deverá negociar dentro da realidade pela qual está passando, sempre respeitando sua capacidade financeira durante e após a pandemia. Sem esquecer que o não pagamento implicará numa cobrança futura dos aluguéis e dos encargos, como multas, honorários advocatícios e custas do processo. E as garantias dadas no contrato serão executadas e responderão pela dívida. Por isso, caso não tenha sucesso com a negociação e não seja possível realizar o pagamento do aluguel, mais seguro é ingressar no judiciário com pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento do aluguel por tempo determinado. Porém, vale ressaltar que o entendimento sobre como decidir ainda não foi firmado e pode variar de um juiz para outro. Ou seja, tanto pode ser concedida a liminar integralmente para suspender o pagamento, como pode ser concedida parcialmente, determinando o pagamento de algum percentual ao locatário. Quanto à possibilidade de despejo, a mesma ainda não foi afastada formalmente. Isto é, os juízes podem proferir ordens de despejo, porém, o que fica prejudicada é o cumprimento das decisões que ocorrem por meio de oficial de justiça, pois a recomendação de distanciamento social e a decretação do estado de calamidade pública comprometem as suas atividades. Vale ressaltar que esta é uma análise do momento em que estamos vivendo e que o locador ainda permanece com o direito resguardado de pedir o despejo pela falta do pagamento do aluguel. Porém, enfrentará os desafios de conseguir executar a ordem proferida para o despejo. Por outro lado, a fim de que o judiciário não entre em colapso com todos os pedidos de suspensão de pagamentos e ações de despejo, existe um projeto de lei que tem como objetivo criar um regime jurídico emergencial e transitório para as relações jurídicas de direito privado no período de pandemia pelo coronavírus. Esse projeto de lei 1179 de 2020, dentre outras disposições, em um capítulo específico trata das locações de imóveis urbanos, principalmente da proibição de ser concedida uma liminar para a desocupação do imóvel nas ações de despejos ajuizadas entre 20 de março
a 30 de outubro de 2020. Cabe frisar que o projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal e está na Câmara aguardando votação. Isto é, ainda não estão vigentes as regras lá contidas, e uma vez aprovado, será um regime jurídico emergencial e transitório nas relações de direito privado, como é o caso do contrato de locação, que irá minimizar os conflitos, mas certamente não serão capazes de acabar com eles. Chamo a atenção neste ponto, pois a negociação beneficiará tanto locadores quanto locatários. O locador manterá seu imóvel alugado durante a crise e, eventualmente, após seu término, e irá receber pela locação, mesmo prorrogando ou reduzindo o valor. Já o locatário não vai ficar em mora, evitará a incidência de juros, multas sobre o valor do aluguel e até mesmo o despejo, e ver o imóvel do fiador responder pela dívida dos aluguéis não pagos. É por essa razão que recomendamos a resolução pela negociação como uma medida mais rápida, econômica, além de trazer mais tranquilidade para ambas as partes. Recomendamos que, caso o acordo não seja possível, a solução é ingressar com um pedido no judiciário e caberá ao juiz decidir como será a solução do conflito. Se suspende o pagamento, se reduz o valor e qual o percentual da redução. Estabelece os prazos para pagamentos. O importante, neste momento de incertezas, é que tanto o locador quanto o locatário recebam orientação de profissional especializado para formalizar o acordo na defesa de seus interesses. Esta medida visa a elaboração de um instrumento que represente, de forma adequada, a vontade das partes, que certamente evitarão prejuízos futuros em demandas judiciais. Para ficar mais informado, assista aos nossos vídeos e inscreva-se em nosso canal. Forte abraço e até breve.